Olá, amigos do Viva, muitíssimo boa tarde, né? Um dia triste de novo para o Brasil, para todos nós, onde nós fomos surpreendidos por esse massacre, né, que aconteceu lá em Blumenau, uma cidade que eu conheço, trabalhei lá, e a gente tenta entender o momento que nós estamos vivendo. Antes nós ouvíamos muito falar desse tipo de situação em países como os Estados Unidos, mas agora não está batendo a porta, já está dentro do nosso país, já está acontecendo com a nossa sociedade. E para tentar entender, para tentar trazer informações sobre o que pode estar acontecendo com a nossa sociedade, nós temos a honra de receber aqui hoje Guido Palomba, uma das maiores autoridades do assunto, um psiquiatra forense, né, que vai nos auxiliar, tentar dar luz a esse debate que já não tem como mais fugir. Não tem como mais fugir desse debate. Boa tarde, doutor Guido Palomba. Que honra recebê-lo aqui no Viva ABC. Boa tarde a você, boa tarde a todos os seus ouvintes, os seus espectadores. Um dia triste, não é? Um dia bastante triste, bastante difícil, principalmente para a família dessas crianças que foram barbaramente mortas. Eu estou à sua disposição. Doutor, a pergunta que eu começo fazendo, acho que todo cidadão, é a pergunta: o que está acontecendo? Nós estamos numa fase que dá para se explicar, porque cada vez mais a gente ouvindo situações como essa que aconteceu em Santa Catarina. O que está acontecendo com a nossa sociedade, doutor, na tua ótica? Olha, a sua pergunta é muito boa, muito oportuna, mas não vamos culpar a sociedade, porque a sociedade não tem absolutamente nada com isso. O que eu posso dizer com absoluta segurança, absoluta firmeza, é que este indivíduo que praticou esse crime de hoje, ele nasceu assim, ele se desenvolveu assim e assim ele vai morrer. Esse indivíduo desde essas minhas primeiras palavras, ele é totalmente irrecuperável para voltar à sociedade. É um indivíduo que a explicação para esse ato que ele praticou não é uma explicação psicológica ou sociológica. A explicação está em uma deformidade, em uma anormalidade mental que ele nasceu, desenvolveu e assim ele vai morrer. E esta anormalidade mental que ele tem, que é absolutamente incurável, e quem disser que tem cura não entende nada do que está falando. Esse indivíduo, ele praticou agora como poderia praticar num outro momento. É que coincide temporalmente com um acontecimento semelhante de pouco tempo atrás. Mas eu volto também a insistir, ou quero deixar bem claro isso, que não é o fato dele ter transtorno mental que ele pode ser recuperado para a sociedade. Ele é totalmente recuperável. Isso é preciso que fique claro. Assusta, gente. Nós, como leigos, né, falar, olha, não tem recuperação. Ele nasceu assim, vive assim e vai morrer assim. Então, quer dizer, a cura é tirá-lo do meio da nossa sociedade, porque imagina só o impacto que isso dá a todos nós. Agora, se não tem cura,
ao recolher esse elemento é a solução? Primeira parte da pergunta. E uma pergunta, vou primeiro deixar essa pergunta. Qual que é a solução? É recolher? Bom, a solução é a solução legal, na minha maneira de entender. A solução legal é que ele fique internado num manicômio judiciário, essa é a palavra correta, por quanto tempo ele viver, porque ele é de altíssima periculosidade. Se ele voltar para a rua, ele não vai demorar para voltar à atividade criminosa. É um indivíduo absolutamente insensível e irrecuperável. No Brasil não existe pena de morte. Aliás, eu sou contra a pena de morte. Mas a segregação perpétua e permanente nesses manicômios judiciários, isso é fundamental. Porque os exemplos não são poucos os exemplos de indivíduos de altíssima periculosidade como ele, que quando voltaram à sociedade, ou eles mataram ou eles morreram. Até recentemente nós temos o caso recente de um grande matador, talvez o maior matador brasileiro, o tal do Pedrinho Matador, que mais de 100 homicídios, que resolveram pôr na rua. Por que não se sabe? Isso é um defeito da lei, defeito da justiça, defeito de falta de tomar conta da justiça brasileira, ou do próprio. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a tragédia está anunciada. Ou ele vai matar ou vai morrer, não tem saída. No caso desse Pedrinho Matador, ele morreu. Agora, no caso desse indivíduo que praticou esse crime bárbaro hoje, não é? que já, a gente pode falar com absoluta segurança que ele tem deformidade mental incorrigível. Agora você pergunta, mas como que eu tenho essa certeza de que esse indivíduo tem deformidade mental? É muito simples. O crime, todos os crimes, todos, sem exceção, eles revelam características mentais de quem praticou o crime. Neste caso, foi Eu vou colocar um vídeo aqui, doutor, um minutinho só, Foi. Desculpa interrompê-lo. O senhor consegue, então, já de imediato, fazer essa análise sobre esse indivíduo. Nós temos um vídeo aqui com o primeiro depoimento. O senhor chegou a ver esse vídeo dele já ou não? Não, se você quer passar, seria bom. Nós temos aqui. Coloca na tela aí, por gentileza. Enche a tela aí, por gentileza. Pode meter uma bala na minha cara. Mas de onde tu conhece ele? Eu já treinei jiu-jitsu com ele, né? Treinou? Treinei ele Onde? na aula, na Fortaleza. Na Fortaleza? Isso aí. Pois é, que coisa, né? Doutor, não tem muito subsídio, mas ele fala de uma forma tranquila ali, o senhor percebe? Vamos lá. A sua pergunta é boa. Então, vamos trazer alguns conceitos que são fundamentais. Primeiro, a loucura não é o total esfacelo caótico da mente. Existem loucos inteligentes, loucos que parecem que são normais, etc. Agora, como que eu posso ter segurança absoluta de que ele é um deformado mental? Pela forma como ele praticou o crime. A forma como ele praticou o crime revela o comportamento dele. E quem manda no comportamento é o psiquismo. Então, o que tem no comportamento dele neste crime? Multiplicidade de golpes, ausência de motivos plausíveis, ferocidade na execução, falta de premeditação, agiu sozinho, não dissimulou o local do crime e ainda foi se entregar. Se nós não dermos uma pitada de loucura nesse indivíduo, isso fica incompreensível. Dá para compreender quando uma pessoa mata porque está sem dinheiro no bolso e matou para poder pegar o dinheiro. Dá para compreender porque uma pessoa mata para queimar arquivo, porque senão vai ser delatada. Claro que tudo é condenável, moral e juridicamente, mas é compreensível. Agora, qual a compreensão de um maluco dessa natureza
para ninguém por defeito nesse tipo de concepção, pegar uma machadinha e matar criança de 4 anos. A pessoa, sem esboçar nenhum tipo de reação, essas crianças, com uma insensibilidade moral extrema, com uma ausência de sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo extremo. Então, é um doente mental, sim, de altíssima periculosidade e irrecuperável. Realmente causa um impacto, porque são crianças ali que não oferecem nem risco para seu algoz, né? Isso chama muita atenção, impacta muito a gente realmente. Nós estamos aqui falando com o Dr. Guido Palomba, né? Coloca o GCzinho aí também para o público que está entrando. Já é conhecido, tem todas as TVs aí do Brasil aí, sempre falando aí com muita propriedade. Doutor, aqui nós temos a característica de falar como população, como povo. Então as perguntas pode não ter uma arquitetura técnica, mas é o que a população quer saber. Esse elemento dá para identificar? Olha, esse aqui, porque no caso do garoto da Vila Sônia, esse garoto da semana passada, de 13 anos, ele avisou, ele anunciou, ele tinha comportamento já racista, ele já tinha problema de relacionamento, foi expulso de uma escola, tinha boletim de ocorrência contra ele. Fica a pergunta. Então, isso aí já foi uma falha do Estado ou da nossa sociedade que não percebeu o grito que ele estava dando contra nós. Avisou e fez. Agora, nesse caso de Santa Catarina, ele parece uma pessoa normal. Mas existe algum indicativo? Essa é a pergunta. Olha, esse aqui nós temos que ficar mais... Ou é perigoso a gente vai ficar neurótico, olhando para as pessoas, achando... Me fala sobre isso. É possível identificação, doutor? Sua pergunta é ótima. As pessoas que convivem com ele, se é que ele tem pessoas de convivência, mas as pessoas que convivem sabem perfeitamente que alguma coisa normal, alguma coisa de anormal ele tem obrigatoriamente que ter. Porque ele nasceu assim, se desenvolveu e vai morrer. Então, eu não sei as pessoas que conheciam ele, mas ele, sem dúvida nenhuma, como o outro que já dava sinal e falava isso e aquilo, ele também tem anormalidades. É preciso procurar. Mas que tem, sem dúvida nenhuma. Porque isso não nasce da noite do nada, num momento qualquer e depois some. Não, ele é deformado de nascença. Pois é, doutor, está na hora... tem aí, né, algumas pessoas falando assim, olha, o Viva, como os grandes canais de comunicação do país, tem que ter cuidado porque tem aquele efeito contágio. A imprensa tem culpa de noticiar isso aí ou é melhor fazer de conta que não está acontecendo? Falou, houve imprevisto aí. Como que o doutor pode, né, com a visão técnica, o conhecimento profundo que o doutor tem, falar sobre isso aí? É hora de a sociedade discutir abertamente ou a gente tem que dar uma maquiada aí? Maquiada não digo, mas uma omissão em propor essa discussão com a sociedade. Esse efeito contágio realmente acontece dessa forma? Não, você tem toda a razão absoluta. A imprensa não tem culpa nenhuma, é zero. Tem que noticiar bastante e punir. Punir ou dar o caminho adequado a esses indivíduos. Nunca mais voltar à sociedade. Não é que é porque, coitado, é doente mental e então vai para tratamento. Não é isso. Isso daí é um mito. Isso que não pode acontecer. Então, eu acho que tem que, sim, que debater exaustivamente, as pessoas saberem que esses indivíduos existiram, existem e existirão, infelizmente. São grandes deformados. O máximo que os meios de comunicação hoje, que são mundiais e plurais, eles têm é divulgar esses indivíduos e algum que tem uma potência para esse tipo de ato, mas ele tem que ter essa potência inata, tem que ter nascido com isso, ele pode desencadear. Mas esses indivíduos, também se não existisse, digamos que nós estivéssemos no século XIX e não tivesse os meios de comunicação que nós temos hoje, esse indivíduo ia fazer alguma coisa. Talvez não fosse entrar numa creche para matar, mas ia fazer outra coisa qualquer. Ele nasceu
anormal e vai morrer anormal. Doutor, chega aqui a informação para a gente, o Estadão acaba de dar uma nota da redação, assim, olha, o Estadão decidiu não publicar foto, vídeo, nome e outras informações sobre o autor do ataque em Blumenau, embora ele seja maior de idade. Essa decisão segue recomendações de estudiosos em comunicação e violência. Pesquisas mostram que essa exposição pode levar a um efeito de contágio. É o que nós estamos falando aqui, o Estadão já toma essa atitude. Então, eu acho temerário, eu acho perigoso a gente colocar a sujeira para baixo do tapete. Mas vai aparecer gente criticando o Viva, por exemplo, porque nós estamos tocando no assunto. Mas a gente quer entender isso aí, como a gente construi a sociedade pelo menos um pouco mais protegida contra isso aí. O senhor concorda com essa nota do Estadão, que os estudiosos dizem, o efeito contágio, nós estamos falando isso aqui, a imprensa que está criando isso aí? Eu não concordo com isso do Estadão, acho que é um grave erro. E outra coisa, quem são esses especialistas? De onde vieram? Qual a experiência deles? O que eles sabem? Lembrando para você que nós vivemos esse século XXI de decadência completa da psiquiatria clínica e da psiquiatria forense. Hoje, os núcleos de resistência a essa psiquiatria atual é imenso. E por que é preciso debater? É preciso debater o que fazer com esses indivíduos. Porque terá pessoas que dirão, não, ele faz um tratamento, ou ele é fruto da sociedade, tudo bobagem, é gente despreparada. E se tem algum estudioso, que se diz estudioso, que não deve mostrar isso, para colocar a sujeira por baixo do tapete, ele está totalmente enganado, totalmente errado. Isso deve vir ao debate, ao conhecimento, para que possam daí surgir ideias para minimizar esse tipo de acontecimento que já teve no passado, está tendo no presente e infelizmente terá no futuro. Varrer para baixo do tapete não adianta nada, porque esses indivíduos nasceram deformados e vão morrer deformados. A gente sofre uma pressão regional aqui para não debater o assunto, para não colocar. Nós estamos de forma respeitosa, não estamos expondo imagens de impacto, não tem sensacionalismo. Estamos aqui com a maior autoridade do Brasil, da psiquiatria forense, para entender esses elementos que são elementos deformados, como o doutor fala. Doutor, eu poderia ficar aqui 3 dias, porque para mim é um prazer, que eu sou teu fã incondicional. Acho assim, um patrimônio do Brasil com o teu conhecimento, que você colabora com a gente. Mas eu tenho que te liberar, que eu sei que a tua agenda também hoje vai ser bastante intensa. Uma pergunta, tanto nos Estados Unidos, que é muito comum a gente ver isso lá, como aqui no Brasil, a gente está vendo aí essa ação desses deformados voltados para a escola. A explicação científica existe por que das escolas? Olha, a sua pergunta é excelente. Então, eu vou te responder com um ditado, que é um ditado antigo. Vou falar em latim, que o ditado é em latim, e vou traduzir. Diz que canis, panis, soniate, piscatori, piscis. Vou traduzir. O cão sonha com o pão, o pescador com o peixe. Por que ele escolheu escola e aquela escola? Então, isso está no inconsciente dele, indivíduo criminoso. Como ele escolheu escola, ele podia ter escolhido um shopping, podia ter escolhido ou nada disso, crimes de outra natureza. Então, este universo pessoal é que determinou esse tipo de conduta. Agora, eu quero deixar isso claro. A imprensa, o jornalismo, ele precisa divulgar, porque é da divulgação e do conhecimento que saem as soluções. Se não tiver conhecimento e divulgação, como que nós vamos ter solução para esses problemas gravíssimos? Provavelmente daí vão nascer ideias infelizmente, desse ato tão trágico que aconteceu hoje. Mas daí vão nascer ideias para que se tente minimizar, porque infelizmente isso aconteceu e acontecerá. Mas eu volto a insistir nessas minhas últimas palavras, que esse indivíduo é um deformado, irrecuperável,
e precisa ficar longe da sociedade. Então, qual que é o papel da imprensa agora? É que indivíduos dessa natureza não voltem mais ao seio social. Então, isso é importante. E se isso não é veiculado para eles não voltarem mais para a sociedade, a justiça, enfim, a imprensa tomar esse tipo de partido para que esses indivíduos fiquem longe da sociedade por quanto tempo viver, eu acho que se nós fizermos isso, um pouquinho cada um, já estamos fazendo alguma coisa. Muitíssimo obrigado, espero que seja a primeira de muitas vezes, porque é uma grife aqui dentro do Viva, o Dr. Guido Palomba. Espero contar com o senhor outras vezes aí, porque o senhor colabora muito com o teu conhecimento, sou seu fã. Eu falei isso pro pessoal, olha, falar com o Guido vai ser uma emoção para mim, particularmente falando, porque te admiro muito, doutor, de verdade. E que o senhor continue com essa coragem, viu? Porque é fácil aí, né, o politicamente correto, entrar na onda aí. O doutor vem aqui e afirma, tem que discutir sim, tem que colocar à luz da sociedade o debate para a gente entender o que a gente faz com esses deformados, como classificou o doutor. Doutor, muitíssimo obrigado, fico muito honrado com a tua participação aqui. Muito obrigado e meus parabéns sinceros pelas suas colocações claras, distintas e absolutamente adequadas. Meus parabéns e obrigado e os meus sentimentos a essas famílias, que não é fácil. Forte abraço, doutor. Quero agradecer você que acompanhou. Nós entramos de forma emergencial aí, com a honra de receber uma celebridade, uma autoridade, uma sumidade no assunto aí também, que fala sempre com muita propriedade para ajudar todos nós aqui do Brasil. Muito obrigado pela tua audiência. Às 18 nós voltamos com o programa ABC em Foco ao vivo, aqui dos estúdios do Viva. Viva ABC, um novo olhar para a região. Forte abraço e até a próxima.